Olá, meus amigos, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui na City TV para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecer. É um prazer saber que você está conosco todas as segundas-feiras, às 10 da noite, acompanhando esse programa que sempre traz personalidades e assuntos dos mais diversificados. Aqui nós conhecemos um pouco mais da história das pessoas que fazem a nossa cidade e fazem também a nossa região. Programa legal, muitas personalidades passaram por aqui, muitas pessoas importantes da cidade e da região, e cada qual contando uma história diferente, uma história de empreendedorismo, uma história que ajuda você a pensar um pouco melhor na sua vida. Muito bem, e hoje não será diferente. Aqui no nosso Prazer em Conhecer, nós vamos trazer uma personalidade de São José dos Campos, ele que é um jurista, um advogado e também um vereador desta cidade que é a metrópole desse Vale do Paraíba. Conosco hoje o vereador Rafael Pascucci. Boa noite. Boa noite, Dirceu. Boa noite a toda a audiência. E o prazer é sempre meu. Não digo em conhecê-lo, né? Como o nome do programa é Prazer em Conhecer, mas o Dirceu é conhecido de longa data. Eu o conhecia desde menino, desde 1992, com 8 anos de idade, e hoje é um prazer ser entrevistar por Vossa Excelência aqui no seu programa. Rafael Pascucci, quantos mandatos o senhor tem à frente da Câmara Municipal de São José dos Campos como vereador? Estou cumprindo meu segundo mandato, Dirceu. Fui eleito em 2020, com 2.153 votos, e reeleito agora em 2024, com 5.801 votos. Então, estou cumprindo o segundo mandato como vereador lá na Câmara, trabalhando em prol aí do cidadão joseense. Lá na região norte de São Paulo, vivi lá até os meus 8 anos de idade. Meu pai era um trabalhador do MAP. Lá nos anos 90, o MAP começou a ter problemas financeiros, e meu pai veio para cá, a família da minha mãe aqui de São José, da Zona Leste, e nós mudamos para o Jardim Morumbi, lá em frente à Praça da Amizade, onde morei até 2024, viu? Agora, recentemente, que acabei mudando lá da casa da minha mãe, mas de 92 até 2024, morei lá na Benedito Bento, em frente à Praça da Amizade, lá no Jardim Morumbi, lá onde acontecia tudo. 8 anos. 8 anos. Eu mudei para cá, parece mentira, mas 1º de abril de 1992, e achei 200 cruzados bem na esquina da Avenida 5 com a Avenida 1 do Morumbi. Eu falei, esse bairro já me deu sorte logo no primeiro dia. Eu lembro que eu fui comprar doce, ninguém trocava 200 cruzados. Era um dinheiro muito alto, todo mundo falava, onde você arrumou esse dinheiro, menino? Eu falei, achei. E achei esse dinheiro lá no cruzamento hoje a Avenida Elísio Galdino Sobrinho e a Avenida Benedito Bento. E, para mim, é a cidade que eu amo, me sinto um joseense de coração. Todas as minhas memórias afetivas de família são mais aqui de São José dos Campos do que de São Paulo, que vim com apenas 8 anos de idade. E como é que foram esses 8 anos lá em São Paulo? Olha, eu morava numa casa, era uma casa, um terreno particular, mas cercado de periferia, de favela, de barraco de madeira. Então, a gente era muito preso dentro de casa. Lá na escola, eu já tinha amizade com a tia da merenda. Eu lembro que eu comia merenda lá na escola João Solimeu, eu comia merenda dentro da sala da merendeira. Eu já era um privilegiado. E depois, aqui em São José, eu me envolvi com o Grêmio Estudantil de Escola. Eu falei, desde menino, parecia que o meu caminho era esse mesmo, de estar dentro da escola, de estar dentro com as pessoas, de conversar. E vou dizer que até, depois contando mais um pouco da história, mas dizendo que até parece que é um destino da gente, que eu já tinha um bom relacionamento na escola com 8 anos de idade. 7, 8 anos de idade, a merendeira era amiga da minha mãe, ela me chamava, vem cá, Rafael, vem comer aqui dentro. E conversava com todo mundo da escola. E isso depois, no Grêmio Estudantil, aflorou ainda mais, que fez que a gente se tornasse presidente de bairro e hoje ter o privilégio de ser vereador de uma cidade do porte do tamanho de São José dos Campos. Essa infância foi de pão duro ou pão com Nutella? Olha, eu vou dizer que antigamente era tudo mais difícil. Meu pai era um privilegiado porque ele trabalhava no MAP. Lá, até os 8 anos de idade, meu pai sempre ganhou muito dinheiro, ele era vendedor, comissionado, então ele ganhava grandes comissões. Aqui em São José, quando vim para cá, nós passamos um tempo difícil. O Dirceu deve lembrar melhor do que eu, que antigamente tinha um negócio de não baixar a carteira. Não posso baixar minha carteira, não posso baixar minha carteira. Então, meu pai ficou vários anos desempregado. Minha mãe vendeu Yakult na rua, meu pai fez curso da prefeitura, o que hoje eu qualifico São José. Eu lembro que ele fez um curso de padeiro no Novo Hotel. Aí ele começou a fazer pães, ovo de Páscoa. Um dia eu comi uma barra inteira de chocolate, fiquei 3 dias passando mal, inclusive. Sorte que ele não me bateu, agradeceu o seu Pedro, que não me deu a surra, mas
Eu lembro que meu pai fez esse curso e começou a vender pão na rua, e eu acho que isso também trouxe a gente a ter esse relacionamento com a comunidade, porque uns lá no bairro me conhecem como o filho da Célia, que vendia Yakult, filho do Pedro, que vendia pão, e isso fez com que a gente nunca passamos necessidade, que tem muita gente que passa necessidade. Meu pai sempre correu atrás, minha mãe também muito batalhadora, vendendo Yakult na rua, vendendo pão, correndo atrás do bifinho. Bati o bife para ele esticar, né, Dirceu? E dividir em 4 ou 5, mas a gente nunca passou necessidade, mas realmente não foi uma infância abastada com muitos brinquedos. Inclusive, até às vezes eu conto das festas que tinha lá na porta de casa, que eu morava lá na praça onde o Santos Neves fazia festa, e meu pai era meio brigado com o Santos Neves, o Santos, nem o Santos, tá? A assessoria dele pulava a casa do meu pai, porque ele brigava com quem ia lá para pedir para pintar muro, que na época podia, e eu morava bem de esquina, pulavam a minha casa. Então, eu nunca andei muito nos brinquedos que tinham lá na praça, nunca comi o pão com pernil, porque era caro para arrebentar, tomava tubaína em vez de Coca-Cola, mas foi uma infância muito feliz dentro do poliesportivo do Jardim Morumbi. Eu jogava futebol, futsal, vivia mais no polo do que lá com o meu único tênis, que nem existe mais o Lecheval de Luizinha. Eu tinha um Lecheval, tentaram me roubar, inclusive, quando estava fazendo uma obra. A Ângela com o Santos brigaram, uma época abriu uma cratera lá, fizeram a praça cheio de monte de terra para o Santos não fazer mais festa lá. No meio disso aí, tentaram roubar meu Lecheval, mas eu dei um grito que os trombadinhos da época saíram tudo correndo. Mas eu sempre, com o mesmo Lecheval, ia para a escola, ia jogar bola e voltava. Mas tive uma infância muito feliz, graças ao empenho dos meus pais, né, numa época difícil, e, claro, as oportunidades que a gente teve. São José é uma cidade de oportunidade e uma cidade de muitos equipamentos públicos de qualidade. Eu lembro que o poliesportivo, na porta da minha casa, a gente tinha 3 quadras. A molecada vivia lá dentro da quadra. Hoje tem quadra, piscina, campo de futebol, pista de skate, que eu tive o prazer de reformar uma pista que eu escorregava com as minhas irmãs lá quando eu era pequeno, e hoje a gente tem o privilégio de poder trazer esse equipamento para a população. Então, a gente tem uma história muito próxima ali da comunidade. Hoje está muito bonito lá, mas naquela época que você chegou era um buraco só lá no Morumbi, né? Sim, eu cheguei... Canalização. Hoje você chegou, já estava Eu cheguei e já estava asfaltado. Tinha acabado de asfaltar o bairro. Mas, realmente, a minha casa, onde eu morei lá, até 1999, alagou de 1 metro de água dentro de casa, eu disse. Agora, voltando lá aos 8 anos de idade, quando seu pai disse, olha, vamos embora de São Paulo e vamos para São José dos Campos. Como é que foi sua chegada aqui em São José dos Campos? Conta para a gente. Bom, o que eu lembro, além de achar os 200 cruzados na esquina, que foi de muita alegria, eu, minha mãe e minhas irmãs vieram na frente, meu pai veio com o caminhão de mudança. A gente tinha uma casa maior lá em São Paulo, viemos para uma casa de 2 cômodos e uma pequena cozinha, um puxadinho de cozinha, e a gente teve... Mas foi uma vida muito feliz. O equipamento público, o quintal da minha casa era a praça. Eu que vivia preso, disse eu, na casa, porque tinha uns problemas sociais, a favela do lado da minha casa, e o bairro realmente é um bairro periférico até hoje. Aqui eu tive liberdade. Então, era uma cidade interior que eu jogava bola na avenida, que hoje não tem nem como atravessar, imagina jogar bola. Mas eu jogava bola na Avenida Benedito Bento com meus amigos, ia para o poliesportivo. Quando a praça foi urbanizada, que antes era um terrão, virou praça logo que eu cheguei, em 95, mais ou menos, virou praça. Eu era pelo menos 40 quilos mais magro, só de jogar bola ali na praça. Todo dia eu, Renato, o João Paulo, o Júlio, são todos vizinhos dali, junto com o pai do Renato, o Cido, a gente jogava bola todo dia naquela praça, e eu era um menino magrinho. Só que depois, logo comecei a trabalhar e tudo que eu ganhava dinheiro eu comprava que eu não tinha em casa. Seu primeiro emprego qual foi? Eu trabalhei... O primeiro emprego meu, eu tinha uns 10 anos de idade. Uma vizinha minha tinha casa de doce, Joãozinho e Maria, a Neuza. Então, eu sempre quis trabalhar na vida, sempre quis trabalhar, e eu ficava me oferecendo para trabalhar. Eu lembro que ela me pagava, num dinheiro de hoje, R$ 20 por semana. Mas eu ia todo dia depois lá da escola, ficava ajudando. À noite... E algumas pessoas lá, que ela vendia uma cerveja, na época era a Kaiser, né? Vendia umas Kaiser, a Kaiser era a melhor cerveja da época. O povo ia tomar Kaiser lá à noite, eu ficava até 8, 9 horas da noite ajudando a Neuza. No outro dia ia para a escola, depois voltava lá para ajudar. E fiquei uns 3 anos ajudando a Neuza. Logo depois, com uns 12 para 13 anos, do lado da Neuza montou uma avícola que vendia frango, não frango abatido vivo, já, né? Já abatido. Montou uma avícola, nos finais de semana eles vendiam frango assado, maionese, era avícola e rotisserie.
Daí eles me chamaram para trabalhar os finais de semana. Logo depois, um dos sócios era dono do mercadinho. E com 13 anos eu fui trabalhar com ele. Lá no mercadinho, rapaz, olha, Antares, ó, lembrei. Lá no Palmeiras de São José, no mercadinho Antares. Trabalhei lá, trabalhei dos 13 até os 15 anos de idade, mercadinho, depois que o Carrefour abriu, depois que os mercados vieram para cá, os grandes centros, os mercadinhos de bairro foram perdendo força. E o Mercadinho Antares foi um desses, lá no Palmeiras de São José. É até uma curiosidade que a minha carteira de trabalho tem a data de emissão 2 de junho de 1998, e eu fui registrado dia 1º de junho de 98. Acho que eu sou um dos poucos que tem um registro antes de ter carteira de trabalho, né? Mas eu fui registrado lá no Mercadinho, fiquei apenas 6 meses registrado, porque realmente o Mercadinho teve problemas financeiros e acabou sendo vendido depois. Mas foi uma experiência. No Mercadinho eu trabalhei mais de 1 ano e meio no Mercadinho e lá eu aprendi de tudo. Ou até hoje eu tenho algumas cicatrizes que quando faltava o açougueiro eu ia para o açougue, quando faltava o rapaz que colocava o frango para assar, eu ia colocar o frango para assar. Naquela época podia, né? Naquela época era uma maravilha. Hoje em dia a gente é uma crítica que eu tenho, a gente não deixa a criança, fala que uma criança de 14 anos não pode trabalhar, mas ela pode fazer tantas outras coisas maléficas para a vida. E o poder público é omisso e o trabalho dignifica. Desde que não atrapalhe a escola e que possa conciliar, eu acho que a criança não, o adolescente de 14 anos está preparado para o mercado de trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar. Então, falar que a gente tinha sonho naquela época, eu acho que todo menino tem um sonho de ser jogador de futebol, que eu jogava lá no time do Pão Doce. Pão Doce é um professor amado lá na nossa região. Jogava no time do Pão Doce, jogava no time do Sarita. Inclusive, uma curiosidade, eu tenho uma Kombi hoje de um vizinho nosso que levava a gente para jogar futebol lá nos anos de 96, 95, 96. A gente foi campeão no campo e vice-campeão no salão. Na hora que eu vi ele vendendo na campanha de 2020, eu falei, seu Vicente, o senhor não pode vender essa Kombi de jeito nenhum, tem uma história aqui de pelo menos 30 moleques aqui do bairro, né? Daí ele falou, tá me estorvando, Pascucci. Daí eu falei, senhor, espera aí que se eu ganhar a eleição, eu volto aqui buscar para comprar do senhor. Aí eu sei que no final deu certo, no meio da campanha a gente comprou essa Kombi lá, que levou a gente em 96, e ela está comigo até hoje. A gente faz vários... Ela me ajuda bastante também nas demandas do mandato. Eu lembro da molecada tacando pedra na Kombi quando a gente ganhou lá no campo do João do Pulo, no Satélite. Eu falo, tem uma memória efetiva muito grande lá na Kombi, e a gente criou outras. Eu fui presidente da SAB do Morumbi também. Lá a gente... No final do ano, passa com o Papai Noel na rua, em cima da Kombi. Então, tem várias memórias que a gente está construindo também e que eu falo que o meu filho tem essa construção de memória também, que ele está junto lá, vestido de duendinho, jogando bala para a criançada. Tire uma bolinha, por favor, vereador. Só não pegar verde, que eu sou corintiano. Então, tá aqui, ó. Azul e branca. Não sou argentino também não, viu? Não, né? Vamos saber a resposta dessa pergunta, e essa resposta pode ajudá-lo muito em algumas decisões que você tiver. Vamos lá. Pergunta Rafael Pascucci. Você aperta o botão do elevador mais de uma vez? Ou acredita que isso faça com que o elevador chegue mais rápido até você? 90% deve apertar mais de uma vez, né? Porque a gente aperta e confere. Agora que ele vai chegar mais rápido, talvez no nosso fundo a gente queira que ele chegue. Mas eu sei que não vai chegar. Na vida é assim? Olha, nem sempre, né? Eu acho que a gente tem que ter... A gente às vezes tem que respirar... Nem dar um passo para trás, mas a gente vai parar e olhar para o horizonte e decidir o caminho. Mas a ansiedade é um pouco de uma doença desse terceiro milênio, né? Uma das doenças que a gente tem que diagnosticar ainda, saber dosar. Porque realmente a gente está no mundo do imediatismo, né? Eu acho que a internet, o smartphone, as redes sociais trouxe isso, o imediatismo demasiado, que tudo quer que seja agora e nem sempre é na hora que a gente quer, sempre. Eu sou cristão, acredito muito nas providências divinas e não é no nosso tempo, no tempo de Deus sempre. A sua profissão qual que é? Sou concursado na Prefeitura Municipal de São José dos Campos e no meio do caminho eu me formei advogado também. Então eu tive o privilégio de trabalhar tanto na escola municipal, eu trabalhei muito tempo em escola, viu, Dirceu? Assim que eu me formei, a escola estadual me contratou como inspetor de aluno. Você imagina um moleque de 18 anos, inspetor do moleque de 17.
Deu certo 6 meses, né? 6 meses eu queria bater em todo mundo. Aí me transferiram para a Secretaria de Escola, eu fiquei mais de 10 anos na Secretaria de Escola, fiz concurso no Estado, fui agente de organização escolar. O direito, eu vou contar que eu queria fazer engenharia ou direito. E eu fiz faculdade tardiamente, eu fiz faculdade com 30 anos. Eu fui enrolando, porque eu trabalhava na escola, era divertido, eu no meio da juventude, a escola me deixava fazer muitas atividades, a gente fazia gincana, festa, tudo que a escola tinha divertido, o Pascuí estava envolvido. Campeonato de futebol, então na escola eu trabalhava minhas 8 horas e as outras 8 horas da escola aberta eu estava lá me interagindo com a juventude, com o Grêmio, com a escola, com a PM, para trazer melhoria para a escola. Então, nisso eu fui desenvolvendo, eu já até me perdi, que eu já até esqueci essa pergunta, que eu fui contar a história, depois do Covid eu fiquei terrível. Mas, enfim, a gente foi desenvolvendo eu esqueci minha pergunta. Mas, Por que da opção de direito? a opção do direito, desculpa. E no meio desse caminho, em 2014, eu falei, vou fazer concurso público de novo, eu queria trabalhar no Banco do Brasil. O ticket do Banco do Brasil era 2 vezes o meu salário do Estado. Eu falei, quero trabalhar nesse lugar, eu ia só pelo ticket, né? Comecei a fazer Quero me abastecer no supermercado. exatamente. Falei, rapaz, se eu tivesse ticket, minha vida é outra. Aí, Dirceu, fiz um curso preparatório para o Banco do Brasil. E esse concurso de 2014 não teve. Foi aquela época da crise econômica, logo depois da eleição, cancelaram o concurso. Falei, meu Deus do céu, só que tinha um professor tão bom de direito, tão divertido de direito, que eu comecei a me interessar. Falei, rapaz, é legal isso aí. Em 2015 eu fiz o Enem, fiz a prova, consegui minha nota, achei que minha nota não era suficiente para conseguir uma bolsa do ProUni. Como eu disse, meu pai, não contei ainda, mas meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe trabalhava sempre trabalhou na área de limpeza, no final da vida que ela fez supletivo, no final da carreira profissional que ela fez supletivo, e trabalhou de recepcionista. Mas eu comecei a fazer o curso para o concurso, me interessei no direito, falei, rapaz, vou fazer esse trem aí. Aí consegui a bolsa no ProUni no segundo semestre de 2015, estava desempregado. E daí fiz o direito lá na faculdade de Anhanguera de Jacareí, onde eu consegui a bolsa. Tinha só uma vaga de manhã à noite. É bem interessante que no começo do ano eu estava empregado. Se juntar o salário do meu pai, meu salário e o salário da minha mãe, eu passava um pouquinho da regra do valor per capita de 1,5 salário, que é a regra do ProUni até hoje. Só que eu sabia que ia ser mandado embora, que eu trabalhava no DR. Nessa época eu estava no DR, numa empresa terceirizada, na balança da Tamoios, pesando caminhão. E lá eu trabalhava muito à noite, né, no terceiro turno, lá escala 2/36, mas eu trabalhava no período noturno, e era ocioso lá. Eu levava o meu notebookzinho com as minhas aulas do curso e ficava lá estudando, até os concursados falavam, rapaz, você tem futuro, hein, menino? Você tem futuro. Aí eu digo que lá eu comecei a estudar para o concurso, fiz o direito, depois consegui a bolsa, e em 2020 aconteceu tudo. Se formou. Me formei, ganhei a primeira eleição, casei com a Érica, Não, vamos voltar lá na formatura, né? Vou me formar bem na pandemia. Né? Em 2020 a gente já estava, eu formei no primeiro semestre, então a gente já estava com todas as restrições, né? Então a minha cerimônia foi um pouco fria, mas claro que é um orgulho a gente pensar da onde a gente veio, das lutas que a gente passou na vida, do pai, da mãe, da minha irmã também, minha irmã mais velha, a Gabriela, que fez aniversário, inclusive no último dia 30 de junho, eu sou 30 de maio, ela 30 de junho. Ela inclusive, trabalhou desde os 14, 15 anos de idade também no mercadinho em Piratininga. Então, toda a nossa família sempre foi muito unida nesse quesito. Claro que tem as brigas, né? A gente morava, eu digo aqui que o seu estúdio é do dobro da minha casa, da minha casa. Eu estou falando só do estúdio, tá? Sem a parte técnica, sem o hall, eu estou falando daqui da nossa área, quase o tamanho da minha casa, que eu morei na minha infância e adolescência inteira. E realmente, vindo da onde meus pais vieram, a minha irmã formou em administração, eu formei em direito, a minha irmã formou em marketing, então para a gente é um orgulho. Tá bom, com toda essa luta aí, esse orgulho, canudo na mão, entregar para os seus pais. Qual o sentimento? É diferente, né? Eu falo que uma faculdade de Direito, até pouco tempo atrás era inacessível. Hoje está mais fácil, tá? Eu não vou dizer que hoje em dia quem quer estudar tem tantas oportunidades, às vezes falta até divulgação.
Hoje em dia está mais fácil. Mas mesmo assim, você conseguir terminar um curso, que é um curso pesado, o curso de Direito exige. Eu, nessa época do curso de Direito, eu trabalhava no site de Jacareí, de novo concursado. Trabalhava no 0800 e atendia as pessoas por 6 horas por dia. Eu dou sorte até nisso. Até meu concurso me ajudou. Só que depois eu passei no da prefeitura e tive que mudar de manhã para a noite, mas também foi tranquilo. A gente conseguir, vindo da família que a gente veio, conseguir concluir um curso da magnitude de direito, passar no exame da ordem também, né, que eu acho que o exame da ordem dá uma filtrada também um pouco em quem se preparou, quem estudou e quem não está preparado para o mercado, é um orgulho não só para nós, mas para toda a nossa família. Vou na Rosa agora. Na Rosa, aqui, ó. Vamos saber a pergunta. Qual livro, filme ou novela teve grande influência na sua vida? Olha, um dos primeiros livros que eu li, que fala sobre o escritório de advogado, inclusive, e eu vou dizer que hoje até me recordo pouco, mas eu lembro que foi o primeiro livro que me trouxe, me despertou para a leitura, foi o A Firma. Era mais ou menos a história do escritório de advogados mesmo, e ia contando um caso que ia se desenrolando. Eu lembro que esse livro, meus amigos queriam conversar comigo, eu deixei de jogar bola na praça, eu deixei de ir no poliesportivo, enquanto eu não terminei o livro, eu não saía. Aonde eu ia, eu levava o livro debaixo do braço. Coitado daquele livro, está mais suado do que camisa de jogador da seleção brasileira, que tem gente correndo pouco lá. É o seu desodorante, então. Mas ele foi o livro que realmente, eu acho que ele é um marco. Eu, de verdade, lembro pouco da história, mas ele é um marco que foi o primeiro que... Sabe aquele primeiro livro que você fala, enquanto eu não terminar... E eu lembro que tinha umas 500, 600 páginas. Enquanto ele não terminou, eu não voltei para a vida social. Então, é um marco da minha vida, o livro. Agora uma bolinha azul. Vamos saber a pergunta. Quando foi a última vez que você chorou sozinho? Olha, vai ser agora não, que está todo mundo vendo. Mas a gente... Tem hora que precisa dar uma desabafada, né? Diz que homem não chora, mas homem chora. Foi na vida pessoal, a gente acabou perdendo o bebê, né? E daí a gente chora escondido da mulher para a mulher não chorar junto, né? Mas eu acho que foi a última. Muito bem. São assuntos como esse que nós estamos trazendo no programa de hoje, que faz prender os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que prende você também, porque são assuntos interessantes, assuntos importantes, assuntos que deixam marcado para você e principalmente para os nossos convidados, como hoje aqui o nosso Rafael Pascutti. Mas nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos com mais Pascutti aqui no Prazer em Conhecer. Muito bem, depois dessa nossa pausa aqui, nosso intervalo comercial, nós voltamos aqui na City TV, na continuação do nosso programa Prazer em Conhecer. E hoje, o destaque, nós estamos conhecendo um pouco mais dessa personalidade importante da cidade, ele que é um legislador, ele que é um vereador da Câmara de São José dos Campos, o advogado Rafael Pascutti. É com ele que estamos conversando nesta noite. Bom, vereador, contou no primeiro bloco aí sobre a sua saída lá de São Paulo, Vila Brasilândia, chegada em São José dos Campos. Eu tenho várias fotos daquela época que a gente fazia muito evento na escola. Inclusive umas baladinhas para os jovens e adolescentes. Qualquer hora até vou mostrar para o senhor. Mas eu não era muito de sair, eu era muito de organizar alguns eventos mesmo dentro da escola, sempre pensando na escola. Então, sempre, como trabalhei desde cedo, eu não era um rapaz muito baladeiro, não. A única balada que eu lembro de ter ido quando era muito pequeno, uns 12 anos mais ou menos, minha mãe levou na Haddock. Eu fui uma vez, depois pegou fogo. Haddock? Eu fui no carnaval da Haddock, logo depois pegou fogo. Ele lembrou do tênis Lecheval, acho que não existe mais, e a Haddock. Haddock. Continua. E logo depois da Haddock, uma vez eu fui quando o Blanco foi lançado a candidato a prefeito. Ele fez uma baladinha na QI 180. Fui eu, o Luiz Cristiano, amigo meu, filho da dona Rosa do Morumbi, e o Luciano. E isso é legal dizer que isso aí tem... Deixa eu pensar quanto tempo tem isso. É 2012. 2012. 2012.
Quem levou a gente foi o Aldeci Ceará na Kombi dele. Só que ele Ceará, falou assim, grande Ceará. o Ceará trabalha comigo. Ceará. O Luciano trabalha comigo, o Cristiano já trabalhou e sobrou eu. Eram os 4, eu falo que os 4 patetas daquele dia ainda estão no filme. Lá em 2012 levou na pré-campanha do Alexandre Blanco, só que daí teve um problema, né? A balada acabou 4 horas da manhã, sem transporte público, a gente a pé. Não tinha celular, não tinha Uber, não tinha aplicativo, não tinha táxi, tinha, mas a gente não tinha dinheiro. Aí a gente veio na caminhadinha, desde lá do Rio Paraíba, né, que é a I-180, é lá no Urbanova, né? A gente veio desde lá do Urbanova, paramos no Colina, só que no Colina estava meio estranho, antigamente aquelas luzes amarelas, meio escuro. Eu falei para a rapaziada, vamos subir para o centro. Era mais perto, a gente ter virado ali e ido para o Morumbi, viu? A gente subiu a São João, fomos para o centro e tomamos café na padaria. Logo 6 horas da manhã passou o 304 Colonial, pegamos o Colonial, mas é uma baita de uma lembrança. Foi uma Eu, balada, Luciano, Luiz Cristiano, Foi uma balada. voltando a pé na balada. Eu falei que história bacana. Conta um pouquinho da sua família. Ó, meu pai hoje vai completar 75 anos em setembro, é nascido em 51. Eu acho que é isso mesmo, acho que eu estou certo. A gente vai perdendo, né, os aniversários, depois que passa dos 40, como eu passei, a gente não quer contar mais, né? Mas meu pai completa 75 anos, meu pai veio de Jaú para São Paulo, onde conheceu minha mãe. Minha mãe é nascida em São Bento, Sapucaí. A família dela toda migrou para São José, mas minha mãe foi para São Paulo trabalhar numa casa de família e acabou encontrando meu pai lá em São Paulo. Os dois casaram, sempre uma vida muito difícil, morando de aluguel. Logo depois, meu pai trocou de emprego. Quantos filhos? Nós somos três irmãos. Eu tenho 2 irmãs, na verdade, a Gabriela mais velha, 2 anos mais velha que eu, a Carolina 2 anos mais nova que eu, e eu no meio. Eu nem vou dizer que eu sou o terceiro aqui, que é feio. Você é casado, né? Eu sou casado com a Érica, pai do Pedrinho. Pedrinho tem 6 anos, nasceu em 2020 também. Como é que foi esse encontro com a Ellen? Olha, eu conheci a Érica aqui na Tento. Eu trabalhei na Tento aqui no shopping, aqui no Shopping Vale do Sul. O ano era 2007. Eu encontrei a Érica. A gente pegava o mesmo ônibus, ela morava no Jardim Oriente, eu no Morumbi. A gente pegava o 307, o Morumbi satélite à época. E eu lembro que a primeira vez eu olhei a Érica primeiro dentro da Tento, não conversei. Depois dentro do ônibus. Logo depois ela começou a vir de bicicleta para a Tento. E ela vinha pelo caminho do ônibus. E eu ficava observando a Érica vindo, porque o meu ônibus passava, a Érica passando de bicicleta. Logo depois a gente... Você teve vontade de comprar uma bicicleta também? Tive, mas a preguiça foi maior, graças a Deus. Mas eu enrolei a Érica com 7 anos, viu? Primeiro, eu lembro que um dia, logo eu virei o apoio lá da Tento. O apoio é o cara que vai ajudando os novatos a aprender, a atender na hora que eles saem do treinamento, desesperado, quase arrancaram minhas roupas lá dentro da Tento, que era um desespero, tinha eu para poucas pessoas. E a Érica sempre também foi muito competente. Em poucos meses ela virou apoio junto comigo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses na Tento, e a Érica com 3, 4 meses. Eu fui apoio da Érica e a Érica depois... Vocês namoraram 7 anos? Não, eu enrolei ela 7 anos. Aí eu só fui namorar com a Érica mesmo sério, a gente tinha o jovem dá uma ficada, né, Dirceu? Mudou os termos. A gente ficava, daí eu corria da Érica de vez em quando. Homem difícil, hein? Aí em 2014, né, tô ficando velhinho, completei 30 anos, falei, rapaz, completei 30 anos e não tenho nada da minha vida, né? Falei, tem que tomar juízo. Aí você chamou a Érica, falou, vem não, aqui, foi vamos, pior, vamos né? conversar. Como foi é que... pior, rede social. Olhei no Facebook, a Érica namorando, eu falei, não acredito, a mulher correndo atrás de mim esse tempo todo, eu não dei valor, né? Aí eu falei, namorando, eu falei, agora ferrou com a minha vida. Daí eu falei, capaz, eu gosto dessa mulher mesmo, hein? Aí depois disso, ela largou, eu não gosto de cinema, viu? Eu fui com a Érica eu tô com a Érica desde 14, então tem 12 anos. Rapaz, passa rápido. Nesses 12 anos disso, eu fui 2 vezes no cinema com ela. A primeira vez que ela me chamava, eu corria. Aí o primeiro que eu aceitei já virou namoro e estamos aí até hoje. O primeiro filho foi o Pedrinho. Foi Pedrinho. E como é que foi aquele momento que ela falou para você, olha, Rafael, você vai ser pai? Rapaz, a gente não acreditou, né? Eu lembro que eu estava em casa, daí ela fez o exame. Eu tinha brigado com ela, na verdade. Eu briguei com a Érica. Aí eu lembro que a gente foi para a praia de manhã com meu cunhado, era 27 de dezembro de 2019. 27 de dezembro de 2019, a gente foi daquele famoso bate-volta em Caraguatatuba, né?
A gente foi em Caraguá, demos um bate-volta, voltamos. Nessa época, o meu cunhado, ele tinha comprado o jet ski. Aí ele que andou de jet ski, que nem doida para lá, tal. Aí ali a gente tinha desbrigado. Eu acho que ele desbrigou nesse dia para ir para a praia. Aí ela falou, nossa, vou comprar um teste. Ela vem com o teste, falou, olha, deu 2 riscos. Pai de primeira viagem, falava, o que é 2 riscos, né? Ela falou assim, eu acho que eu estou grávida. Eu falei, será? Aí, antes do meme da internet, eu falei, será? Aí a gente correu para casa da minha irmã, que a gente tinha ido para a praia junto. Aí minha irmã não atendia o telefone, eu falei, não, vamos lá perguntar para ela. Aí ela falou, você está grávida, isso aí não dá erro, não. Aí a gente já busca na internet, né? Só tem 2 coisas que o 2 riscos é. Ou é gravidez ou é um câncer raríssimo. Eu falei, rapaz, aí você fala, já fica preocupado. Aí eu lembro que eu tinha R$50, o teste custava 51, peguei um da minha irmã emprestado, fui na farmácia e comprei aquele outro teste, que é o mais bonitão, que sai quantas semanas está, né? Aí ela fez de novo, daí deu que estava com mais de 3, eu acho que é mais de 3 semanas, mais de 4 semanas. Aí foi aquela alegria, porque eu e a Erika já estávamos desde 2016, morando juntos, né? E a gente ainda não tinha nem passado perto de ter um filho, né? E daí foi uma alegria ali, 2019, a gente todo animado. Pena que 2020 a gente teve toda uma situação de pandemia, né? Que foi tudo um pouquinho diferente, mas foi uma experiência. A emoção de você saber que é pai, principalmente no primeiro filho, verdade. Não dá para explicar. Daqui a pouco ele vai falar sobre a sua iniciação política, já já. Rafael Pascotti, se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade nova, o que você seria? Olha, eu vou falar que meu principal defeito é a minha habilidade manual. Eu sei a teoria, eu busco conhecimento. Mas na hora de fazer, eu pensa no atrapalhado. Eu gosto de fofocar a vida dos outros. Eu queria ser investigador de polícia, mas se der uma arma, é capaz de dar um tiro no meu pé. Porque eu vou manusear o negócio, vou derrubar, vou fazer alguma caca. Então, se eu tivesse maior habilidade manual, eu fiz encanamento. Um dia eu falei, eu morava na escola. Fui zelador de escola. Falei, vou arrumar as torneiras desse tanque aqui. Pai, medi tudo. Começou a sair fogo da torneira? Quase. Mas até hoje a torneira está lá. Eu medi tudo, viu? A teoria é perfeita, medi, fiz a distância do cano que ia entrar. Está torto lá até hoje. Está assim, ó, o cano ficou um 7. Estão conhecendo aí esse vereador em São José dos Campos. Vendo todo mundo que ia lá na praça fazer campanha. Eu lembro de jingles de Pedro Ives, de Coimbra, de Santos Neves, de quem passou lá pela praça. Eu estava lá no meio, molequinho, olhando tudo. Acho que a localização geográfica de onde meu pai comprou a casa me trouxe para a política, que eu comecei a gostar. Comecei a brigar com meu pai também, que meu pai ele tem visões... Às vezes meu pai diverge comigo de política, eu brigo com ele um pouquinho. Hoje também o Roberto Feltrin, que era o Dani Lúcio da Aguinaldo. O Feltrin. Eu lembro que para mim, eu conto para o Feltrin até hoje, falo, Feltrin, para mim, eu, menino de 8 anos, eles chegavam num ônibus e a mulherada sacoalhava o ônibus do Dani Lúcio da Aguinaldo. Eu falo, eu vi o Chitãozinho Chororó na Globo e via vocês ali. Para mim, vocês eram a mesma coisa de famosos. E eu falo, para uma criança, realmente, você vê um na televisão, outro cantando ao vivo. Eram festas que duravam uma semana, né? Sim, era terror. Minha mãe odiava, a janela de casa tremia toda, com o som, né, com o grave do som, chacoalhava, mas para a gente que era criança era um momento de felicidade. E realmente, tudo isso começou ali. Logo depois, quando eu estava no ensino médio da escola, o Grêmio Estudantil ficou parado por muito tempo e reativaram o Grêmio Estudantil no ano 2000. Qual escola? No Miguel Naquede. Miguel Naquede. Aí lá no Miguel Naquede eu montei uma chapa e a gente foi concorrer ao Grêmio. O positivo lá, eu acho que tem coisas que são projetos divinos. Eu perdi a eleição lá, só que o Grêmio Estudantil lá não era um Grêmio que ganhava a chapa que tinha maioria de votos, era um Grêmio colegiado. Então entrou uma porcentagem da chapa vencedora e uma porcentagem menor, igual ao parlamento hoje, né? As duas, como fosse um MDB e Arena, entrou a porcentagem de cada um. Depois a gente conseguiu juntar todo mundo e começou a trabalhar para a melhoria da escola. Eu lembro que lá no começo a gente fez gincana, festa. Logo depois, as festas da escola, como tinha jovens ajudando, a gente começou a ver o que o Santos Neves levava na praça. Falei, se dá certo na praça, dá certo na escola. Começamos a levar banda de pagode para a escola, começamos a levar os grupos de dança. Agora, quem foi o padrinho que te convidou para entrar num partido político? Olha, o partido político veio muito
muito tarde, lá em 2018 só. Eu ajudei na política, antes de chegar em 2018, de ser convidado pelo Alexandre da Farmácia para... Nem fui eu o convidado, tá? Ele convidou o Luiz Cristiano, filho da Rose. Daí falou, não, nosso candidato é o Pascucci. Mas para chegar até ali, eu tive... Em 2012, a gente ajudou o Santos Neves, ele fez 5.329 votos. Muito bem votado, mas estava no partido que tinha o Jorley, o Mota e a Renata Paiva. Os 3 foram eleitos, ele foi o primeiro suplente e acabou não conseguindo entrar numa eleição, mesmo sendo, acho que, o 6º mais votado da cidade, né? Tinha um grupo muito forte lá na época, mas logo depois de 2016 a gente ajudou o Lino Bispo também. O Lino Bispo estava fora da vereança, aí a gente, já pensando na sociedade amigos de bairro, conversamos com o Lino Bispo, ajudamos ele a voltar, porque é importante, né, nossa região ter representantes na Câmara. E aí, em 2018, quando a gente assumiu a SAB do Jardim Morumbi em 2017, logo em 2018, o Alexandre procurou o Cristiano, que era o vice-presidente da SAB, convidando ele para ser candidato. E depois a gente foi tomar um café, que inclusive nem um café não tomamos, só tomamos água, ali na antiga padaria do Eldorado. E o Alexandre acabou nos convidando para ir para o partido e para ser candidato, já lá naquela época. A gente aceitou o desafio, daí o Alexandre até falou, olha, meu irmãozinho, é compromisso, não pode dar para trás. A gente falou, não, Alexandre, a gente... Inclusive, eu gosto muito de número de política, tá? Os números da política eu sempre acompanhei, e eu sabia que um grupo... Os grupos liderados pelo Alexandre da Farmácia é um grupo que tem chance de entrar numa primeira eleição. E a nossa escolha e o destino trouxe o Alexandre para nos chamar também. Isso convergiu para que eu conseguisse chegar na primeira eleição com pouco voto, que 2.153 votos. Se você colocar um atrás do outro, é voto para arrebentar. Mas para a cidade do Porto São José dos Campos não é muito voto, né? A gente, na eleição, a Dulce tinha feito 8.000 votos, né? Anteriormente, tinha feito mais de 10.800 votos. Então, 2.100 votos, a gente colocava que precisava de 3.000 votos na época. Mas toda a conjuntura de lei que mudou, tinha quase 600 candidatos, convergiu para que com 2.153 votos fosse possível a gente entrar na primeira. Então, na primeira já deu bingo, já foi eleito. Já a primeira bingou, e eu achando que não estava eleito, porque como eu gosto de número, eu falei, preciso de 3.000. Na hora que saiu as Filipetas da primeira escola, eu falei, eu fiz 2.100, 2.200. Não passei vergonha, estava aliviado, né? E aquela eleição demorou, não sei se o senhor lembra, foi aquela que saiu quase 1h da manhã. E eu tranquilo, falei, não, amanhã eu vou trabalhar na prefeitura, que eu sou concursado, não vou passar vergonha, ninguém vai debochar de mim, né? Imagina chegar lá com 80 votos, 90 votos, o povo vai falar, ai, que tonto, né? Mas eu cheguei, aí eu falei, rapaz, não estava pronto, de verdade, a gente trabalha, todo dia eu saio para a rua para ser eleito. Mas depois que você vê o resultado da Filipeta, você fala, fiz disso e disso, mais ou menos isso, acho que não estou eleito, não, mas não passei vergonha. Aí, para mim, foi uma surpresa ser eleito na primeira eleição, mas surpresa do dia mesmo, porque antes, todo dia que eu saio para a rua, eu brinco. Até hoje, eu cheguei em casa, estava com a outra camiseta, coloquei essa, né? Pedi para a esposa dobrar, porque eu falei, tem que sair bonitinho lá no Dirceu, né? Aí a esposa falou assim, o Rafael foi embora, agora está indo vereador, né? Porque eu brinco que na hora que a gente arregaça a manga, vira vereador, não tem mais tempo ruim, não tem mais problema. Já você vai falar sobre essa emoção, discriminando vou o verde. Vou até chacoalhar aqui, vou pegar o verde e branco. Discriminando o verde e branco. Vou pegar um verde e branco aqui. Vou pegar, meus amigos. Vamos ver a pergunta aqui. Porque o meu Diego aqui é palmeirense, então em homenagem a ele. Vamos ver a pergunta. Se aprendemos com os nossos erros, por que estamos sempre com medo de cometer um erro? Não, é que depende, erro depende, né? Tem erros e erros. Eu gosto muito de uma palavra que o Felício fala, que a gente tem que acertar mais do que errar. Errar, a gente vai errar todo dia mesmo. E a gente pode aprender com erro. Mas tem erro nosso que é burrice. Eu já tive situações que eu falo que Deus mostra o caminho para a gente é teimoso. Eu já errei umas 2, 3 vezes na mesma coisa, eu falo, rapaz, como que eu... Aí eu falo que já nem mais erro, com perdão da palavra, é burrice, né? Tem coisa que é burrice. Só que o ser humano, ele nasceu com erro intrínseco à sua personalidade. Então, eu já errei 2, 3 vezes na mesma coisa. Se alguém pedisse para você consertar uma torneira, você consertaria ou não? Olha, provavelmente eu ia tentar. Só que já houve um erro lá atrás. Só que eu ia piorar a situação daí, mas com certeza eu ia pegar meu telefone e ia chamar alguém. Espera aí que eu vou chamar alguém aqui que resolve. Legal. Bom, mas vamos voltar lá na eleição, então. Eu vou dizer que o Pedrinho era muito novo, né? O Pedrinho tinha 4 meses. A Érica já tinha expulsado todo mundo da minha casa, porque ela ia trabalhar no outro dia, e eu também.
e o resultado não saía, a gente já estava lá aflito, né? Quase todo mundo que me ajudou estava lá, tinha umas 20, até mais pessoas, 20, 30 pessoas lá na minha casa. Aí a gente falando, gente, vamos embora, que esse negócio não vai sair não, está muito enrolado. Aí eu lembro que eu levei a Pamela embora na casa dela, voltei, na hora que eu voltei, estava todo mundo na rua já. Porque eu saí, né, o povo também saiu para ir embora. Aí um vizinho meu chegou com o resultado, falando, vizinho, você é o segundo. Aí eu falei assim, rapaz, está enrolado. Ele falou, não, deu 100%, você é o segundo partido. Eu falei, rapaz, segundo partido, meu partido vai fazer uns 2. Deixa eu fazer a conta aqui. Daí eu comecei a fazer a conta. Aí eu olhei para a conta e falei, estou eleito. Ele falou, está eleito? Eu falei, não, espera um pouco aí. Aí eu lembro que eu liguei para o Alexandre na farmácia, Alexandre, estão fazendo a conta aqui, irmãozinho. Eu falei, beleza, Alexandre. Aí, logo depois, passou uns 10 minutos, o André, que trabalha comigo até hoje, o Bomba, ele gritou lá no meio, lá, o Pascu está eleito. Aí já virou festa. Eu tive que correr atrás de todo mundo para não soltar fogos 1h da manhã na rua, né? Que o povo quer comemorar, né? Os apoiadores. Então, desde o começo, você está falando do Morumbi, né? Aquele bairro que é uma cidade. É muito natural, Dirceu, que eu, até hoje, na primeira eleição, 60% dos meus votos foram no Jardim Morumbi. Na segunda eleição, como a gente diversifica o trabalho para a cidade toda, já caiu para 40%. Então, a gente vê que o trabalho vai crescendo pela cidade, mas claro que a gente vai ser sempre mais cobrado onde a gente tem a maioria dos votos, né? Então, isso eu tenho noção. E toda a responsabilidade do vereador no que se refere ao trabalho dele, de fiscalização, de indicação, a gente faz por toda a cidade. E as votações de projeto também, né? Eu falo que a vereança é o grande conselho deliberativo. Se fôssemos uma empresa, o parlamento é o conselho deliberativo, que vai traçando os rumos para os executivos executarem os rumos da cidade. Então, esse é o papel real do vereador. E, é claro, como a gente tem relações próximas com a comunidade, é natural que a gente trabalhe mais para a região sul, mas eu, como sou funcionário público é burocrata. Então, tem tudo muito bem cadastrado, a gente tem mapas na cidade onde tem pedidos, a gente vê que o pedido realmente espalhou. Tem pedido de Jacareí, tem pedido de Caçapava, tem pedido de Taubaté, das pessoas que acabam usando o nosso serviço de saúde, e que é um grande problema também nosso, da cidade, e que o governo federal tem que arrumar a tabela do SUS, mas isso é um outro assunto. Mas realmente a gente tem trabalhado pela cidade como um todo. E é claro que, como a gente tem, dos meus votos, 5.800 votos, 5.248 é na Zona Sul. Então é natural que 90% da nossa demanda seja da Zona Sul. E a gente tem bons vereadores na região norte, bons vereadores nas outras regiões que também têm esse perfil. E eu falo que cada um tem uma receita. Tem vereador que trabalha para a cidade inteira, nos outros quesitos, né? Nas funções atípicas do vereador, que é a indicação, que são os requerimentos. Tem vereadores que são discursos da rede social, e o parlamento é isso mesmo, a gente tem que juntar várias pessoas diferentes para que a gente atenda a maioria da população. Não pode ter 21 Pascucci lá, 21 Roberto Chagas, 21 Amélias, senão a gente não desenvolve a cidade como um todo. O parlamento realmente é isso, a gente precisa da divergência para a gente convergir para que a cidade seja boa para mim, para você, para o meu filho, para o filho de quem mais precisa e para quem empreende na cidade. Eu lembro que nas conversas antes, dos preparativos, falaram que precisava de documento e tal. Pode ficar tranquilo que vocês vão sair para almoço e vão voltar. Nesse sair para almoço para voltar não aconteceu, Dirceu. Eu fui enganado no primeiro dia. E o Robertinho preparou um lanchinho, pão puma, sabe esses quadradinhos assim? Rapaz, eu ia comer a bandeja inteira e não ia matar minha fome de 1º de janeiro. Passei uma fome lá no parlamento, daí eu aprendi que não pode confiar na palavra. Estou brincando. Mas realmente a gente teve e na verdade, me surpreendeu. Já começou a pensar na marmita, né? E posso dizer, o que eu mais faço na Câmara Municipal é passar fome. Eu até já sugeri para o presidente Roberto. Com esse corpinho todo? Com esse corpinho todo. Acho que é por isso que eu sou gordinho, assim. Mas a gente passa muita fome lá. Lá precisava ter ou aqueles mercados autônomos, né? Porque depois de um certo horário lá na Câmara não tem mais ninguém. Os restaurantes lá, o Portal da Lapa e o Saboroso do Vale fecham. Então a gente fica sem opção lá. Realmente ali, eu falei, já passei muita fome na Câmara. E no primeiro dia eu passei fome lá, mas a vereança me trouxe várias possibilidades de ajudar a população. Então, eu falo que jamais eu posso falar que eu me decepcionei com algo, ao contrário. Eu acho que a gente tem uma porta, que a política é a principal porta para a transformação
de vidas. E o trabalho mais legal é o invisível. Na hora que você oportuniza uma pessoa, dá qualificação, gera renda, emprego, transforma a vida de uma pessoa, isso você tirou ela do mau caminho, tirou ela de um problema social, tirou ela de um estado de miséria, e isso talvez não apareça nos números, mas aparece no desenvolvimento social e econômico da cidade. Estamos ouvindo hoje Rafael Pascuti, que é vereador em São José dos Campos. Pegar a vermelha só porque é a última mesmo é para Tá acabar. aqui, ó. Qual lei você mudaria se pudesse? São várias, na verdade, né? Mas eu acho que a principal hoje, que a gente olha para a realidade hoje, nós temos a Lei Penal de 1940, ela precisa ser toda revista, né? Não é só a da maioridade penal, não, que eu acho que tem que ter uma discussão. Realmente hoje a gente tem o excesso de informação, a biologia mudou, o ser humano mudou, a evolução mudou, o conhecimento mudou e a Lei Penal de 1940. Então, acho que a gente vê, São José ainda é uma ilha de segurança dentro do estado de São Paulo, no Brasil, mas a gente vê que a nossa Lei Penal ainda peca em vários aspectos, ela não foi modernizada, e isso traz problemas, porque todo dia a nossa polícia faz um trabalho, e às vezes a polícia sai depois do bandido da delegacia. Isso é inaceitável. A gente prende o policial de prestar o serviço para a população, do seu turno, e solta o bandido porque ele tem um bom advogado. Acho que a gente precisa modernizar e aprimorar a nossa lei penal como um todo. Legal. O que São José dos Campos representa para o senhor? Uma cidade de oportunidade, de pessoas trabalhadoras e de futuro. Acho que a gente tem uma cidade boa, mas a gente pode melhorar muito mais para o futuro. Sua religião qual é? Eu sou católico, apostólico, romano, não praticante, como a maioria da população. Vou pouco à missa, mas sou católico, acredito em Nossa Senhora, e sempre que tem um batizado, casamento, a gente está lá. Seu time do coração? Corinthians. Agora, um excelente advogado, conceituado, um ótimo vereador na cidade, um vereador que você não vê polêmica, não houve polêmica em relação ao seu nome. Como é que é o Rafael Pascuti na cozinha? Mas eu tenho alguns pratos que eu gosto de fazer, lasanha, churrasco. Não é na cozinha, jamais na churrasqueira, né? Um dia eu vou convidar o senhor para almoçar, esse eu faço poucas vezes, porque a esposa fica louca, que suja tanta panela. E eu faço de propósito também, eu estou contando a verdade. Mas eu sou daqueles que ajudam a lavar a panela. Né? Maravilha. Mas eu faço aprendi a fazer um filé mignon ao molho de mostarda. Bom o trem, com batata chips. É o meu prato favorito. Prometendo ao vivo aqui, hein? Outra pergunta. Gosta de viajar? Olha, a esposa gosta mais. Eu gosto... final de semana, eu fico... Quando não tem evento ou coisa, eu fico com comichão dentro de casa para sair para a rua. Tem feriado prolongado, eu fico decepcionado. Porque é sacanagem os funcionários arrumar um evento para fazer, só que é sacanagem ficar em casa 3 dias, 4 dias. Eu não sou muito de viajar. Mas já fez alguma viagem inesquecível ou não? Olha, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida foi para Arraial do Cabo. Eu fui com um grupo de amigos, 14 pessoas, inclusive uma amiga minha de infância. Anos depois ela acabou falecendo e ela que organizava essas viagens para a gente. Então, ela tem uma memória especial que eu acho que não foi a última que depois eles levaram a gente para Paraty, mas foi a mais legal que a gente teve esse momento de muita proximidade, de muitas histórias boas. Cinema, teatro ou televisão? Olha, televisão, que no sofá de casa é mais gostoso, né? Eu sou um homem caseiro. E música? Olha, música eu ouço um pouco de tudo. Na juventude ouvi Legião, mas já enjoei. Aí eu vejo, hoje eu ouvi Legião e falo, esse aí já passou a fase, gente, vamos ouvir outra coisa. Mas eu sou um homem, hoje eu gosto, o que eu tenho mais na minha playlist é o sertanejo. Se tivesse que deixar São José dos Campos? Eu não me enxergo hoje fora de São José. Gosto de visitar São Paulo, capital, mas realmente eu não trocaria uma pela outra. Por opção, não. Você é um homem feliz? Todo dia que o Pedrinho chega e abraça a gente, não tem motivo. Faz o que quer, faz o que gosta? Faço o que Deus me colocou no caminho e que eu quis, e gosto muito de onde estou. Até me perguntam, você quer ser candidato a isso, aquilo? Eu falo, rapaz, vereador é mais legal, dá para estar pertinho do povo. Eu tenho escritório no bairro, atendo as pessoas toda segunda-feira, estou perto da população o tempo todo, posso vir bater papo com os amigos assim que me chamam. Então, o vereador, eu falo que é a mais baixa classe do político, mas é o que mais tem contato com a população, e isso que eu mais gosto de fazer.
As duas últimas perguntas do programa. O senhor teria 2 dias do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora, o senhor estaria fazendo o quê e onde? Olha, 2 por meia hora. Olha, de verdade, eu acho que eu não trocaria o futuro pelo passado. Acho que tudo que a gente viveu, a gente tem o momento de viver e a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Falar que eu trocaria, é claro que a gente teve momentos com a família, esse ou outro, mas estão todos guardados, então estão vivos dentro da gente. Então eu não preciso voltar para reviver algo que está dentro de mim. Então eu acredito muito que a gente tem que ter do passado com a gente para construir o futuro. Bem, a última pergunta. Uma grande saudade. Olha, eu acho que é de jogar bola na praça, que era o meu evento favorito todas as noites. E a gente já faz tempo que eu não jogo bola, inclusive nesse sábado eu fui visitar a escolinha de futsal lá do Jardim Morumbi. 3 toques na bola, está na minha rede social. Quem quiser ver lá, @Rafael_Pascucci. 3 toques de primeira na bola, deixei o moleque na cara do gol com lançamento por cima. Golaço. Quem quiser me contratar, manda um WhatsApp aí que a gente está disponível. Mas eu gosto muito de futebol, tem que voltar. Só que minha assessoria é tudo perna de pau, então eu chamo eles para jogar bola, ninguém quer ir comigo. Aí sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? Obrigado, Dirceu. Prazer em conhecê-lo. Com certeza o nosso telespectador gostou muito de ouvir um pouco da sua história, né? Uma história muito bonita de garra, empreendedorismo, luta, batalha. E aquele menino lá da Vila Brasilândia chegou nessa grande cidade, que é uma metrópole, São José dos Campos, e hoje será uma autoridade nessa cidade aí. Então, os nossos parabéns e muito obrigado por participar aqui do nosso Prazer em Conhecer. Muito agradável, passou rápido demais. Não vou dizer que eu não estou com a mão suando, que estou dentro de uma personalidade histórica da nossa cidade, mas sempre um prazer e sempre que precisar de mim ou do meu mandato, a gente está sempre à disposição, não só de Vossa Excelência, mas também de todo o seu público. É isso aí, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Prazer em Conhecer aqui na City TV. Como sempre, pessoas importantes, um bate-papo legal, um bate-papo onde nos agrega muita coisa, né? O conhecimento dessas pessoas, a luta de vida dessas pessoas, muitos que saíram lá de baixo e chegaram onde chegaram e têm importância vital aqui na nossa cidade. O entrevistado de hoje foi Rafael Pascucci, ele que é advogado e é vereador na Câmara Municipal de São José dos Campos. Tenho certeza que o senhor, a senhora, você jovem, vocês gostaram do bate-papo de hoje e na semana que vem nós teremos mais um entrevistado importante como foi o Pascucci hoje aqui na City TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência e voltamos a semana que vem com mais um Prazer em Conhecer. Até lá.